Na aula anterior, conhecemos as escalas termométricas mais comumente utilizadas no mundo. Na verdade, a escala Celsius ela é mais comumente utilizada, lembrando que a escala Fahrenheit ela é utilizada em países de língua inglesa, como por exemplo Estados Unidos, né? Mas na Inglaterra já não se usa mais. E também a escala Kelvin, que é a escala absoluta, onde o 0 Kelvin é a menor temperatura que, em teoria, pode existir no universo, ou seja, a escala Kelvin não possui temperatura negativa. O que nós vamos fazer hoje é aprender a como criar a nossa própria escala termométrica, certo? Para isso, eu vou utilizar um exemplo e na próxima aula, na 9.4, nós vamos começar a trabalhar com uma série de resoluções de exercícios de escalas termométricas para a gente entender um pouco melhor como funciona essa dinâmica, ok? Então, vamos criar a nossa escala termométrica aqui, certo? O que eu preciso? Eu vou fazer a seguinte, ó, eu vou criar aqui uma escala, vou desenhar uma escala aqui e que vai servir de referência e vou colocar a nossa escala termométrica aqui do lado, correto? E eu vou selecionar temperaturas que eu conheço de uma determinada escala e vou tentar descobrir qual é o valor que ela vai possuir na escala que nós estamos criando. Então, eu vou usar como escala de referência a escala Celsius, que é muito comum para a gente, não é verdade? Então, aqui, ó, eu vou dizer que essa aqui é a escala que a gente vai medir em graus Celsius. E aqui, ó, eu vou pensar que vai ser uma escala que eu vou chamar de escala X. Você pode dar o nome que você quiser. Por exemplo, você pode pegar a primeira letra do seu nome, né? Só não pode Carolina, Cássio, Caio, que vai ser C para confundir, né? Então, evita esse tipo de coisa. Estou colocando uma escala aleatória aqui que eu vou chamar de X. E eu vou determinar, então, valores que eu conheço para eventos físicos que ocorrem na escala Celsius. Por exemplo, eu vou utilizar aqui a temperatura onde a água evapora, que são 100 graus Celsius, certo? E vou utilizar também uma temperatura onde a água sofre fusão, que para a gente, na escala Celsius, são 0 grau, correto? Essas duas variáveis aqui, esses dois valores, eles vão ter uma referência na escala que nós estamos criando. E eu é que vou determinar qual é o valor que eu desejo que esses eventos de fusão e de evaporação aconteçam. Então, por exemplo, eu desejo que na minha nova escala a água evapore a, vamos imaginar, 150 graus X. Então, eu estou determinando, correto? E vou determinar também que a água vai sofrer fusão, ou seja, o gelo vai passar para a fase líquida, estado sólido para o estado líquido, a uma temperatura de menos 20 graus X. Ok? Então, o que nós temos que pensar também aqui? Que existe um valor de referência para qualquer temperatura de grau Celsius que vai estar relacionada a um certo valor na escala X. Feito isso, o método que nós vamos fazer aqui é para manter a proporcionalidade. Ou seja, nada mais é do que uma regra de 3, certo? Só que ela é um pouquinho mais complicada, vamos dizer assim, do que nós estamos acostumados. Então deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. E o que nós vamos fazer? Vamos usar um método que um amigo meu, um grande amigo meu, falou assim que é o método do toquinho tocão. Não tem nada a ver, mas dá para lembrar. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que se eu pegar um valor qualquer em graus Celsius e subtrair de zero, que é o meu toquinho aqui, e dividir esse valor pelo tocão, que nada mais é do que a temperatura de 100 graus Celsius, subtraindo o valor de zero, isso tem que se manter constante para cá. Ou seja, esse valor x menos 20 tem que ser igual a isso dividido por 150 menos 20. Vamos anotar isso? Então, literalmente, o que a gente tem que fazer é isso daqui, ó. Eu vou pegar este valor aqui, ou seja, C menos 0, que é a temperatura de referência que eu peguei na escala Celsius, dividido pela subtração de 100 menos 0. Isso aqui tem que ser igual a exatamente o que eu fizer para esse lado. Ou seja, se eu fiz C
menos 0, eu tenho que fazer desse lado x menos, só que qual é a temperatura aqui? Menos 20. Então, só para ilustrar e separar bonitinho, eu vou colocar entre parênteses, porque tem menos 20, ok? Isso tem que ser dividido pelo mesmo tocão que nós fizemos aqui em cima, ó, que vai ser então deste lado aqui do x, 150 menos o menos 20. Lembrando que esses valores 150 e menos 20 são valores que eu escolhi nesse momento. Para você pode ser um valor que o exercício, que o enunciado forneça, ok? Então, vamos resolver isso daqui para depois atribuir um valor para a temperatura que nós queremos descobrir nessa escala x. Então, como seria a equação que nós utilizaríamos para converter a escala Celsius para a escala x? Quanto vai dar essa conta aqui? C menos 0. Vai dar C. C dividido por 100 menos 0, que vai dar 100, portanto, tem que ser igual a x menos com menos, então menos 20 vira x mais 20, menos com menos vira mais, não é isso que você aprende na sua escola? Dividido por 150, menos 20, menos com menos vira mais, então vai ficar 150 mais 20, portanto, 170. Se eu quero, obviamente, determinar o valor na minha escala nova, que é x, eu tenho que isolar o x nesta equação. Então, eu vou dizer assim, eu vou passar esse 170 multiplicando o c, e depois eu vou passar esse 20 que está somando aqui, e vai passar subtraindo para lá. Então, confere comigo, vê se isso aqui é verdadeiro. Vai ficar 170 que multiplica c dividido por 100. Vou fazer um passo a passo aqui. Tem que ser igual a x mais 20, não é verdade? Portanto, eu vou ter 170 que multiplica c sobre 100, mais 20 passa para cá, menos 20, e isso aqui vai ser igual à minha temperatura na escala x. Portanto, eu ainda posso simplificar isso daqui. Posso dizer que x vai ser igual, simplificando 170 dividido por 100, eu posso falar que vai ser 1,7 C menos 20. Olha que interessante. Então, eu determinei uma equação que eu posso utilizar para converter qualquer temperatura da escala Celsius para essa minha nova escala x. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Eu quero converter, por exemplo, quanto vale a temperatura de 10 graus Celsius nessa escala graus x. Então, o que eu faço? Simplesmente escrevo assim, ó. Opa, aqui eu coloquei uma coisinha que ficou falho. Perdão, na verdade, escala x aqui, não é isso? Então, escala x, tantos graus x. Então, o x que eu quero determinar vai ser igual a 1,7 vezes a temperatura na escala Celsius, que eu escolhi aqui pra gente, 10 graus Celsius, certo? Menos 20. X, então, 1,7 vezes 10 vai dar como resultado 17. 17 menos 20. Então, eu sei que 10 graus Celsius, nessa minha escala que eu acabei de criar, vai ser 17 menos 20, portanto, menos 3 graus X. Perfeito? E se por acaso eu quisesse determinar agora, um segundo exemplo, para a gente encerrar aqui nossa aula, a temperatura de 50 graus Celsius eu quero converter para graus X. Então eu vou ter novamente, olha que tranquilo, X é igual a 1,7 vezes a temperatura em graus Celsius, que no nosso caso vale 50, menos 20. Resolvo primeiramente a multiplicação. 1,7 vezes 50. Vai dar quanto? Não consegue fazer de cabeça? Vamos fazer aqui, ó. 1,7 vezes 50. Desço esse zero. 5 vezes 7, 35, sobem 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. Uma única casa depois da vírgula. Uma única casa depois da vírgula. Portanto, 50 vezes 1,7 dá 85. Então vai ficar 85 menos 20. E a temperatura, então, na escala X que eu quero, 85 menos 20, 65 graus X da minha nova escala. A gente poderia calcular qual seria a temperatura do corpo humano, ou qualquer temperatura que você deseje saber quanto vale nessa nova escala.
ok? Na próxima aula, então, nós vamos começar a trabalhar com uma série de exercícios para fixar melhor esses conceitos que nós vimos até aqui, até a aula 3. Te vejo na próxima aula, um grande abraço.